vamos falar do teu negócio aqui. Bora. Negócio delicioso. Sim. Tá certo? Sim. Delicioso. E ao mesmo tempo, eu lembro que você era mais ou menos um certo pioneirismo. Sim. Né? Porque, digamos o seguinte, hoje a gente vive a gourmetização da vida. Sim, sim, sim. Mas eu acho que o primeiro cara que gourmetizou o pastel em São Carlos foram vocês. Que levou um ambiente interessante, uma coisa mais jovem. Martinelli, quando nós viemos para São Carlos, eu sou paulistano, na verdade eu sou português, mas eu vim de São Paulo para cá, vivi muito tempo em São Paulo. Era muito comum a gente sair do trabalho na hora do almoço e no dia que tinha feira próximo, a gente passava lá e ia almoçar na pastelaria. A gente comia o pastel de feira. O pastel de feira, para mim, é imbatível, ele é muito bom. Então, dificilmente eu passava uma semana sem comer pastel, ok? E quando eu vim aqui para São Carlos, eu vim para cá, na verdade vim eu, minha irmã e meu irmão, nós viemos para cá, nós somos da universidade em São Paulo e nós viemos para cá para fazer pós-graduação. Mas para fazer pós, você sabe, nos anos 90, a oferta de vagas para a Bolsa era muito pequena, muito pequena. Eu sou da área de humanas, na minha área, então, era muito mais difícil, né? Na verdade, a minha irmã era da área de exatas, meu irmão da área de humanas, eu da área de humanas, e a gente sabia que a dificuldade para conseguir uma bolsa era muito difícil. Então, a gente precisou montar um negócio. Nós tínhamos uma choperia aqui na cidade. E aí, eu lembro que no final de semana... Como era o nome da choperia? Apple. Onde ficava? Na Vila Prado. Na Vila Prado. Na Vila Prado. Nós ficamos um ano com ela, menos que um ano, mesmo porque depois minha irmã ela conseguiu uma bolsa de estudos na Espanha, ela foi para a Espanha. O meu irmão, como é da área de educação, ele acabou entrando numa escola e eu acabei ficando sozinho, não ia tocar aquilo sozinho, a gente acabou passando para frente. Mas durou muito pouco tempo, mas enfim. E eu lembro... que num final de semana eu estava em casa e falei, puta, vamos comer o pastel? Falei para minha esposa, meus filhos eram pequenos. Aí eu liguei para um cara que eu conheci aqui na cidade, que foi o cara que me apresentou a cidade, e eu falei, cara, eu quero comer um pastel, onde que eu como o melhor pastel da cidade? O cara falou, olha, eu vou te levar num lugar que é espetacular. Era uma pastelaria que ficava ali na Alexandrina, quase esquina com a 7 de setembro. Estou falando isso nos anos 90, tá? Aí cheguei lá, era um lugar bastante acanhado, eu não vou dizer o local, mas enfim, quem estiver ouvindo e conhecer a cidade vai saber de onde eu estou falando. Era um local acanhado, eu perguntei, pastel do que você tem? Aí a pessoa falou assim, carne, queijo, palmito. Eu vinha de São Paulo, pastel de feira, você já tinha uma variação um pouquinho maior, né? Sei lá, tinha meia dúzia de tipos. Aí eu pedi o pastel, pedi para mim, eu levei para casa, porque era um lugar muito, muito acanhado para comer. Eu levei para casa e aí eu olhei para minha esposa e falei, puta, vamos montar uma pastelaria aqui nessa cidade, porque essa cidade não tem. E aí nós acabamos por montar a loja pensando numa alternativa de produto que a cidade não conhecia. Então nós apresentamos um cardápio bastante variado de produtos e introduzimos o pastel doce na cidade. Que o pastel doce as pessoas não conheciam. Para você ter uma ideia da dificuldade da gente vender o pastel doce, a gente tinha que dar pastel doce. Então, as pessoas comiam pastel salgado, a gente dava um pastel doce para as pessoas conhecerem o pastel doce. Então, foi um período muito complicado, em 90, nós abrimos em junho de 90. Nós passamos uns 2, 3 meses num período muito complicado, porque você tinha que acostumar as pessoas a comerem não só pastel, além de carne, queijo e palmito, e aí você tinha que oferecer também o pastel doce. E aí a gente acabou fazendo algumas parcerias interessantes. Eu não sei se você lembra, mas nessa época a Arco-Íris estava vindo para São Carlos. A Arco-Íris abriu um depósito ali na Vila Isabel e, por coincidência, o rapaz que veio, a esposa dele era cliente nossa.
Arco-Íris, você fala uma fábrica de distribuidora de refrigerante. Isso. Perfeito. Não, distribuidora não, é fabricante. É fabricante. Cotuba e Itubaína são produtos deles. Okay. E ela estava vindo, de Rio Preto, estava vindo para São Carlos. Aí ele fez uma parceria com a gente, oferecendo produto e tal, e aí a gente já começou a fazer combos de produto, e aí a gente começou a embutir nos nossos produtos o refrigerante Arco-Íris, e aí acabava atraindo um pouquinho mais de público. Mas assim, o interessante é que nós fomos inovadores não só no extenso cardápio que nós oferecemos, mas nos produtos diferenciados que nós introduzimos. Outra coisa que nós fomos pioneiros na cidade também são a questão dos sucos. Você tinha suco na cidade, era abacaxi, laranja, morango e maracujá. Nós introduzimos as frutas do Nordeste em São Carlos. Então, nós começamos... Cupuaçu, por exemplo, você pôs. Cupuaçu, taperebá, umbu, graviola, cajá, diversos sucos do Nordeste que a gente... coincidentemente, isso foi na época foi interessante para nós, que tinha uma novela na Rede Globo, que eu não vou lembrar o nome dela, mas que tinha um fotógrafo que ele era o galã da cidade. E quando ele saía com uma moça da cidade, ele dava um nome de uma fruta para ela. Então nós aproveitamos o mote e vendíamos o suco das frutas do cara, do ator da novela. Do ator não, do personagem da novela. O ator era o personagem feito pelo Fábio Júnior, né? Isso. Ele era um fotógrafo. Jorge Tadeu era o nome dele. Jorge Tadeu. Isso, era o personagem. E aí ele colocava o nome da menina, da pessoa, da moça que ele conquistava, da mulher que ele conquistava, e ele dava um nome de fruta, as frutas do Nordeste para ela. E a gente aproveitava e a gente fazia uma propaganda e dizia o seguinte: venha conhecer as frutas do Jorge Tadeu, que era o personagem. E aí foi a maneira da gente conseguir acostumar as pessoas a tomarem os sucos do Nordeste e a procurar o suco do Nordeste que a cidade não conhecia. Isso. Hoje, se você for dar uma olhada nos locais que vendem pastel, todos eles vendem pastel doce, todos eles vendem uma vasta gama de pastéis em função da nossa experiência, que foi legal. Eu acho que isso é bom porque você acaba aumentando a oferta de produto para a cidade. Você é da cidade, você deve lembrar, em 90 você tinha uma dificuldade muito grande para comprar uma série de coisas. Sim, né? Sim. A cidade, nesses anos todos, ela se modernizou também nesse sentido. Sim. Hoje a oferta de produto ela é muito melhor do que era antigamente. Claro, a cidade cresce, né? Isso é bom. Então, nesse sentido, eu acho que nós fomos pioneiros e contribuímos também para a expansão da oferta de produtos na cidade. Mudou o conceito, né? Sim. As instalações mais jovens, porque eu lembro que as instalações sempre de um bar, lanchonete ou uma pastelaria, era sempre um boteco que eventualmente, normalmente sempre mais para o público masculino. Sim. A esposa ou as filhas ficavam constrangidas de frequentar aquilo. Sim. Aí, banheiros melhores, por exemplo, é uma evolução, porque eu sou do tempo de acompanhar meu pai e os banheiros sempre eram uma coisa precária. Né? Aí, com o passar do tempo, hoje eu diria para você que tem banheiros muito bem cuidados, né, para poder o público exigir. Isso é uma questão interessante. Eu, quando vim para São Carlos, as primeiras vezes, quando ia comer em algum lugar, eu avaliava a higiene do local pelo banheiro. Perfeitamente. Então, eu entrava, posso usar seu banheiro? Eu entrava no banheiro. E tinha lugares que eu tive medo de entrar no banheiro. E nesse lugar eu saí, eu nem... Foi obrigado, cara, vou embora, levantei da mesa. Eu acho que é um bom termômetro. E nisso você tem razão. Porque eu acho que na medida que você atrai um público mais heterogêneo, você precisa se adaptar. E você precisa mostrar a sua cara. E você vê, às vezes a pessoa vai mal nas finanças e o problema não está nas finanças. Né? Às vezes o problema está num outro ponto da sua operação que está mal cuidado.
Sim. E que refletem nas finanças. Sim. Né? Eu convido, por exemplo, minha esposa para ir em um lugar. Se a estrutura, como consumidor, né, gente? Se a estrutura do banheiro não der conta da minha família, pode até frequentar uma vez, mas não retorna. Sim. Porque a patroa falou, olha, eu precisei lá usar o banheiro aqui, é indecente. Conclusão, eu não volto lá, estou em outro lugar. Sim. Deixa eu falar uma coisa, você está hoje na... 15 de novembro, 12h33, entre a Santa Casa e a Praça da 15. Isso, então ali, vem pela 15 de novembro, antes de chegar na Praça 15, à esquerda... Na verdade, nós estamos exatamente atrás do SAI. Isso. O SAI fica na Carlos Botelho, nós ficamos na 15 de novembro, exatamente na mesma altura do SAI. Beleza. Nós estamos lá, ali na 15, nós estamos lá desde 96. Desde 96. Isso. O público renovou assim, quem frequenta hoje o teu estabelecimento físico? É um público mais jovem, adolescente, é misto, como é que funciona? Não. Nós estamos do lado de uma escola, né? De um colégio. Isso também já ajuda, né? Já ajuda a ter um público diferenciado. Hoje nosso público é bastante heterogêneo. Nós temos novos, velhos, clientes antigos que foram novos, que hoje que já são adultos, que já estão indo com os filhos ou com os netos. Então nós temos hoje um público muito diferenciado. Deixa eu perguntar para você, a dupla pastel com caldo de cana não é uma realidade na tua lanchonete? Cara, assim, na verdade, até não deveria ser, porque... eu te explico porque você começa com uma coisa mais calórica que caldo de cana. Hoje existe uma mudança no público, não só dos vegetarianos, como os veganos. E há também uma outra fatia do público que se preocupa com a saúde. Então, você junta dois produtos que, a bem da verdade, não fazem muito bem. Um é a fritura, o outro é o excesso de açúcar. Sim. Então, eu perguntei um dia para um cliente que pediu caldo de cana, eu falei, cara, de onde tiraram? Quem é que inventou a história que caldo de cana combina com pastel? Porque não tem sentido, porque você junta a fritura com algo extremamente calórico. Ia depender do estômago, da reação da fritura com o açúcar, ela fica indigesta. Eu adoro caldo de cana. Sim. Eu gosto muito de caldo de cana, mas assim, quando eu estou com vontade de tomar um caldo de cana, eu tomo caldo de cana e eu preciso comer um pastel junto. Você entende? Agora, para quem tem essa compulsão para juntar as duas coisas, eu sugiro um suco muito legal. O suco de abacaxi com limão. É muito semelhante ao caldo de cana e não tem a caloria que a cana tem. Até porque muita gente acaba fazendo caldo de cana e põe abacaxi no meio, ou põe limão, que acaba mudando o sabor do próprio líquido, né? Sim. Bem, estamos encerrando aqui, o bate-papo é esse mesmo, tá? Claro. Eu queria aqui ressaltar das coisas que você falou, alguma coisa importante. Primeiro que ficar atento, a saúde financeira, o progresso financeiro também não é só cuidar das finanças, parece que é cuidar da onde vêm as finanças, né? Que é a operação em si. Né? Sim. E esse olhar atento ao consumidor e colocando ele, observar ele e as suas mudanças de comportamento, parece ser um aspecto importante que você lembrou. Tá? Claro, eu acho que sim. Eu acho que a saúde financeira ela está intimamente ligada com a saúde que você tem do teu negócio, a saúde da tua operação. Claro, a não ser que a tua vida financeira tenha outra fonte, mas se a tua fonte das tuas finanças for a tua operação comercial, então elas têm uma ligação direta. Se a tua vida financeira não está legal, é porque a tua operação tem algum problema estrutural ou tem um problema mesmo de percalços em termos de economia. Porque nós tivemos um problema sério com relação à pandemia, né? Não era nenhum problema individual meu, mas era um problema de conjuntura, né? Era um problema de saúde pública. Né? Então, mas
Quando você tem a economia se erguendo e você tem ainda alguma dificuldade na tua operação, se você não corrigir isso, não tem o que fazer. É outro ponto que eu queria colocar aqui, que você tocou no assunto, que pouca gente tocou, acho. Promoção é bem-vindo, marketing e tal, mas a gente tem que ser bom de preço ou bom de sempre, né? Sim. Ou seja, essa ideia de que o teu consumidor tem que confiar que você pratica um preço justo o ano todo. Sim. Tá certo? Sim. Martinelli, eu sempre penso na seguinte questão. Uma calça custa R$100. Se daqui a 3 meses essa mesma calça custar R$30, tem alguma coisa errada. Se é a mesma calça, se ela não tem defeito, se ela não sofreu efeitos da enchente e é o mesmo produto, cara, o cara vendia R$100 e hoje ele vende a 30, o lucro dele era 70, tem alguma coisa errada. Eu peguei nessa água e eu estou lembrando que tem alguns lugares que cobram uma garrafinha de água dessa R$7, R$8. Ela custa R$2, cara. Não tem como. Eu como consumidor, eu fico indignado, principalmente porque eu sei do preço do produto, eu fico indignado que vou num comerciante, o cara me cobra uma garrafinha de água a R$8. Claro, eu sei que cada comerciante sabe o quanto custa o produto dele. Nem sou eu que vou colocar o preço no produto do cara. Mas eu como comerciante, eu fico indignado sabendo que a água custa R$2 e o cara vai vender ela a 8. Eu não consigo fazer isso enquanto comerciante. Eu acho. Entendi que você acha que isso depois cobra um preço, né? Porque o cara paga hoje, mas não retorna amanhã, né? Eu pelo menos, penso dessa maneira. Eu penso dessa maneira. É a mesma coisa que o cara faz uma promoção da calça que custava 100, hoje ela 70, eu falo, pô, peraí, tem uma coisa errada com o cara. Não dá para confiar, né? Não dá para confiar no preço do cara. Ou a mesma coisa da água. Você sabe que aqui na cooperativa, e já fechando nosso bloco, a gente pensa muito nisso na definição de taxas. Sim, eu sei disso. Por exemplo, a gente mexe muito pouco na tabela de taxa o mínimo possível e o maior tempo possível. Sim. Porque se mexer na taxa de juros toda semana, que confiança que o cooperado tem na sua instituição? Não tem. Então a gente mexe em taxa a cada 3, 6 meses, 9 meses. Nós chegamos a mexer taxa de quase um ano. Tá? Aí o pessoal fala, não, devia ajustar sempre. Eu falei, não, se eu ajustar sempre, vai causar um desconforto tão grande. Que aí a pessoa para de confiar naquilo que você está precificando. Claro. E tem uma outra questão aí, que eu acho que os bancos convencionais, eles se utilizam dessa maneira. Eu tenho um cunhado que há muito tempo ele trabalha no Bradesco, é gerente geral hoje de uma região e tal, e eu lembro que ele me dizia que as taxas que se cobravam praticamente mantinham a agência. Sim. As taxas. Fora todo o custo das operações, o lucro das operações, as taxas que se cobravam mantinham a agência. E isso para mim é um contrassenso, porque hoje cada vez mais se vai menos ao banco. O banco hoje é um local onde você vai por absoluta necessidade, porque você é atendido de maneira online, você é atendido pelos caixas eletrônicos, ou seja, você diminui o custo do banco. Sim. Operacional do banco. E ele continua te cobrando as taxas altas. Então, essa política que a cooperativa tem com relação às taxas, para mim está perfeita. É isso aí. Pelo menos uma estabilidade, né? Que gere uma certa... Sim.